Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o estudo de fração. Vamos falar um pouquinho da história. Então, a palavra fração, ela significa partido. Ela surgiu no Egito 3000 a.C., devido à necessidade de fazer as demarcações de terras. Como em tempos chuvosos havia muita enchente, então as cercas eram levadas junto com as enchentes. Então aí, com isso, eles começaram a fazer essas demarcações de terra com uma espécie de corda, para que essas demarcações não fossem embora durante o período de enchente. Só que eles perceberam que em certas partes, para fazer a demarcação de terra, não conseguia marcar com a devida precisão. E aí, com os faraós, que surgem as primeiras formas fracionárias. O conceito de fração é um todo dividido em partes iguais. Vamos analisar. Aqui eu tenho um chocolate. E lembrando que a fração ela é composta pelo numerador e ela é composta pelo denominador. Então, olha só. Aqui eu tenho um chocolate. O denominador é quantas partes eu vou repartir esse chocolate. Ou seja, o denominador é quantas partes iguais foi dividido o todo. E o numerador, ele indica a quantidade a quantidade de partes que foram selecionadas. Vamos analisar. O meu chocolate, ele está partida em quantas partes? Então, vamos analisar em quantas partes foi repartido o meu chocolate. Então, aqui eu tenho uma parte, duas partes. Ou seja, o denominador não é o todo dividido em partes iguais. Então, o meu denominador aqui vai ser expresso por 2. Foi a quantidade do todo que foi repartido o meu chocolate. Então, meu chocolate foi repartido em duas partes. Então, meu denominador vai ser 2. E o meu numerador representa a parte selecionada. Ou seja, eu vou comer apenas uma parte desse chocolate. Então, ou seja, o meu numerador vai ser 1, que significa que eu comi apenas uma parte do chocolate. Então, aqui eu tenho uma fração que é composta pela parte que eu comi, que foi 1, e o denominador significa a parte que foi repartido o meu todo. Então, aqui eu tenho o numerador e aqui eu tenho o denominador. Ou seja, aqui eu tenho um número fracionário ou uma fração que se lê 1/2. Vamos falar agora da fração própria e das frações impróprias. A fração própria
é quando o meu numerador é menor que o meu denominador. Ou seja, quando o meu numerador for menor que o meu denominador, eu vou ter uma fração própria. Aqui, eu tenho uma fração composta do meu numerador, que é 2, e do meu denominador, que é 3. Então, aqui eu tenho uma fração que se lê 2/3. Eu pergunto para vocês, essa fração aqui é uma fração própria? Ela é uma fração própria por quê? Porque o meu numerador é menor que o meu denominador. Quando o meu numerador é menor que o meu denominador, eu tenho uma fração própria. Agora, nós vamos falar da fração imprópria. A fração imprópria é quando o meu numerador é maior ou igual ao meu denominador. Então, quando o meu numerador for maior ou igual ao denominador, eu tenho uma fração imprópria. Olha só, eu pergunto para vocês, aqui eu tenho uma fração. Isso aqui é uma fração? Sim, né? Porque ele é composto por numerador e denominador. Se eu tenho um numerador e denominador, eu tenho uma fração. Lembrando que o conceito de fração é um todo dividido em partes iguais. O meu numerador é 9 e o meu denominador é 7. Eu leio essa fração como 9/7. E eu pergunto para vocês, essa fração, ela é própria ou ela é uma fração imprópria? Então, vamos lá na definição. Aqui, o meu numerador, ele é maior que o meu denominador. Então, quando isso acontece, eu tenho uma fração imprópria, porque o meu numerador é maior que o meu denominador. Agora, vamos falar da fração aparente. A fração aparente, ela é uma fração imprópria. Para ser uma fração imprópria, o meu numerador é maior ou igual ao meu denominador. E neste caso, a gente vai falar das frações aparentes. Então, ou seja, a fração aparente ela é uma fração imprópria, onde o meu numerador vai ser um múltiplo do meu denominador. Ou seja, eu vou ter uma divisão exata do primeiro pelo segundo. Então, se eu tenho uma divisão exata do primeiro pelo segundo, eu tenho o quê? Uma fração aparente. Vamos analisar. Aqui eu tenho uma fração composta pelo numerador 8 e o denominador 2. Então, vamos lá. Essa fração aqui, ela é uma fração imprópria, onde o meu numerador é maior que o meu denominador. E também, ela é uma fração aparente. Ela é uma fração aparente porque o meu numerador é um múltiplo do meu denominador. Ou seja, eu tenho aqui uma divisão exata do primeiro pelo segundo. Se a gente pegar
8 e dividir por 2, eu tenho que é igual a 4. Se eu tenho uma divisão exata, eu tenho aqui uma fração aparente. Número misto. O número misto é composto pela parte inteira e uma parte fracionária. O número misto também ele é uma fração imprópria, só que, diferente da fração aparente, porque na fração aparente o numerador é dividido pelo numerador, ou seja, o numerador é múltiplo do denominador, no número misto é uma fração imprópria, aonde a divisão do numerador pelo denominador é uma divisão não exata e é composto por parte inteira e parte fracionária. E aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de um número misto. Aqui eu tenho a parte inteira, que é 1, e aqui eu tenho a parte fracionária, 1/5. Então, eu tenho 1 inteiro e 1/5. E aqui eu tenho um número misto, que é composto por parte inteira e parte fracionária. Até a próxima aula, pessoal!